Algum tempo atrás, o Boy, que foi e ainda é um dos grandes jogadores de KOF aqui de São Paulo, e abrindo parênteses, ele é muito famoso e querido por aqui. Pois então, ele me perguntou se eu sabia fazer um combo do Takuma que consiste no frente A emendando no Henshi Pukyaku, que costumo chamar de Shibuga para facilitar. Olha, eu já vi esse combo algumas vezes num passado distante, mas era sempre feito com assistência de ferramentas até onde eu tinha conhecimento. Porém, apareceram algumas pessoas da Ásia provando que é possível, e o legal é que algumas pessoas aqui no Brasil conseguem fazer também, como o Lipe, que acertou contra o Boy, vai vendo, e foi daí que surgiu o assunto. Como é humanamente possível, resolvi treinar isso por um tempo para entender mais a fundo como funciona, e trago este vídeo para compartilhar com vocês o que aprendi. Olhando assim parece fácil, mas tenta fazer da forma lógica, que é segurar na diagonal para trás, aí fazer frente A e depois apertar o D ainda segurando para frente. Você vai notar que não sai nada depois do frente A. É que o diagonal para trás que você segurou vai ser cancelado no frente A. Aí, ao apertar o D, o jogo entende que você está fazendo só frente D. Mas tem como burlar o sistema. Em vez de pôr para frente e apertar o A, você faz o contrário, aperta o A e põe para frente. Isso tem que ser feito rápido, mas é fácil de fazer quando você pega o tempo. Só que, como a gente quer cancelar o frente A no Shibuga, o que precisa ser feito é apertar o A enquanto você segura na diagonal para trás, para carregar o golpe de comando. É bom mostrar isso isolado só para a gente entender melhor como funciona. Seria lindo se o macete fosse só esse. A real dificuldade desse combo está no cancelamento do input diagonal A. A gente precisa cancelar isso num frame específico, que é no terceiro. E tem outra. O neutro e o frente junto com o A não podem registrar ou fazer o frente. E é essa parte que faz esse ser um combo extremamente difícil. Olha só, além de um cancelamento de input de um frame que você precisa fazer, ainda tem o comando de diagonal para trás e frente que tem que ser feito numa velocidade extrema. Só assim dá para evitar o registro de neutro e muito input sujo. Você precisa evitar o registro de frente A também na passagem. E aqui eu acho que é o botão que você precisa pressionar e soltar num tempo bem específico. Achei esse cancelamento quase impossível de fazer no arcade. Treinei por volta de 4 horas e só consegui fazer 2 vezes. Sinto que fazer diagonal para trás e depois frente é mais lento que no pad e teclado. Prefiro o arcade em praticamente todas as outras situações, mas nesse comando específico, o arcade sai perdendo comparando com pad e teclado. Fica bem mais difícil de evitar o neutro no arcade, a menos que você crie inputs sujos fazendo tipo uma meia-lua, mas isso pode ser um empecilho. Sujeira demais nunca é bom. E acima de tudo, fazer magia vai demorar mais que pôr pra frente direto. Já no controlinho, você pode usar uma parte do polegar para segurar na diagonal e a outra parte para fazer o frente. Sai mais rápido com mais facilidade que no arcade. No teclado é mais fácil ainda. Dá para pular do diagonal baixo para o frente com mais facilidade que em arcade e pad, evitando completamente o neutro. Entre arcade, pad e teclado, creio que o teclado vence como sistema de controle que mais impede a criação de inputs sujos. Aí dá para fazer o comando bem rápido e com o mínimo de sujeira possível no meio. Descrevendo o cancelamento do frente A e Shibuga, ficaria assim. Você segura um tempo para a diagonal para trás, coisa de 2 segundos para carregar o Shibuga. Aí aperta o A ainda segurando na diagonal atrás, e eu quero destacar essa parte. Você não pode soltar o diagonal e apertar o A, porque senão não funciona. Tem que apertar o A segurando ainda no diagonal para trás, isso é muito importante. Depois disso você vai colocar para frente o mais rápido que puder e imediatamente apertar o D. É quase um pelink entre o A e o D na velocidade real, só que entre esses dois botões, o diagonal para trás mais A precisa estar ativo, e logo em seguida o frente precisa aparecer um pouco antes do D. Para facilitar um pouco para ver se você está acertando a sequência de inputs, em KOF 99 e KOF 2000 é possível cancelar o frente A e Shibuga no vento. Caso esteja errando muito quando pega no oponente, tenta fazer no vento, é mais fácil porque te dá uma janela maior para cancelar o diagonal A. Se você sentir que está acertando bem no vento, aí é hora de voltar a treinar no oponente, porque o tempo é muito mais restrito. Se você estiver acertando bem essa parte, então chegou a hora de combar.
Vamos fazer então A abaixado, depois frente A, Shibuga e aí finaliza no Zaretsuken. Sugiro começar com o mais fácil possível para desenvolver a memória muscular. Explicando lentamente é assim, você segura um diagonal para trás e aperta o A. Aí, sem esperar muito, você vai apertar o A de novo, e lembrando que você tem que fazer isso segurando na diagonal para trás, e aí então você põe para frente. Vai cancelar o A abaixado no frente A, aí é apertar o D, enquanto ainda segura para frente. Rápido fica assim. Treinando bastante, vai chegar uma hora que você vai começar a acertar com mais frequência, aí já dá para pular para uma etapa mais elaborada. Dessa vez a gente vai fazer voadora com D em cross-up, 2 chutes fracos abaixado, depois soco fraco abaixado, frente A, Shibuga e finaliza no Zaretsuken. Lentamente fica assim, voadora D, depois 2 chutes fracos segurando na diagonal para trás para carregar o Shibuga, depois soco fraco, aí quase que imediatamente soco fraco de novo, solta o diagonal para fazer frente, depois D. Aí só fazer frente trás frente soco e dar aquele sorriso. Fazendo rápido fica assim. A partir daí você pode ir para combos mais difíceis. Talvez utilizando striker, etc. Aí vai da sua criatividade. O combo pode ser feito de KOF 98 até KOF 2001 e também nas UMs. O 2002 UM é interessante porque quando você ativa a barra, os comandos de segurar não necessitam que você carregue quando feitos dentro de combos. Então dá pra fazer esse cancelamento do Takuma sem sofrer quando tá estourado. Mas fazer normal fica difícil como nos outros. Aliás, é uma delícia fazer combos em KOF 2002 UM. Que jogo, meus amigos! Para resumir, o que eu entendi desse cancelamento é o seguinte, são no mínimo 3 condições que você deve obedecer para que o Shibuga saia. Existem mais segredos nesse cancelamento, tem uma outra questão por trás dele que ainda é uma incógnita para mim. Por exemplo, tiveram raríssimas vezes que o cancelamento saiu com apenas 2 frames segurando no diagonal A, e teve vezes que eu consegui cancelar em 3 frames certinho, sem registrar neutro e frente A, e mesmo assim o Shibuga não saiu. Então penso que existem essas inconsistências porque esse cancelamento é como se fosse um bug que só é possível com alta execução. Mas dá pra dizer que vai sair Shibuga em 90% das vezes que você cancelar o diagonal A no frame 3. Claro, se não registrar neutro e frente A na passagem pro frente, né? Quero agradecer o Lip por dividir suas experiências com a gente e principalmente parabenizá-lo por acertar esse combo nos contras. É algo bem impressionante e que merece total reconhecimento. Segundo ele, foram aproximadamente 4 meses treinando para acertar com frequência. Eu só fui capaz de fazer esse vídeo depois de 2 semanas treinando em torno de 2 horas por dia, aí consigo acertar umas 3 vezes de 10. Falando de combos que são humanamente possíveis, pra mim, esse cancelamento do Takuma entra no top 5 combos mais difíceis de KOF. O boy foi o pivô de toda essa história por ter resolvido compartilhar com todo mundo que ele tomou esse combo nos contras. Um monte de gente resolveu estudar e treinar depois disso. Quero agradecer também ao Marcelo por me trazer um material que me ajudou a ter um entendimento inicial desse cancelamento. O Marcelo foi uma pessoa realmente fantástica, contribuiu muito. Valeu, meu querido. Vou deixar o canal dele aqui para vocês conferirem. Ele produz conteúdo de KOF. Agradeço também ao Grande Zelão, ao Lombrigão, a Isaac e outras pessoas que estiveram treinando o combo para descobrir os macetes, ao Tibi pela dica do Melt Blood e ao meu brother AMK também, que esteve tentando desvendar junto comigo a parte técnica desse cancelamento. E é isso, de alguma forma espero ter ajudado todos vocês que querem fazer esse combo. E eu gostaria que compartilhassem aqui quando conseguirem fazer.
Ah, e quem conseguir acertar ele com frequência no controle arcade, não deixa de compartilhar também, porque nesse sistema de controle eu vi que o negócio é tenso. E se gostou do vídeo, deixa aquele like nervoso pra nós e compartilha nas redes. Fazendo isso, você estará ajudando meu trabalho e contribuindo para que o canal permaneça vivo. Valeu, galera. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço.